Pronto, gente, a nossa aula já está sendo gravada e aí vocês vão poder assistir em outro momento e também quem não veio hoje, né, vai poder assistir. Então, como é que vai funcionar a nossa aula? Bem simples, a gente vai resolver algumas questões e aí, ao mesmo tempo que a gente vai resolvendo essas questões, eu vou relembrando com vocês alguns conteúdos, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o slide de conteúdo. E aqui a gente também tem as questões. Deixa eu colocar aqui na parte das questões, tá bom? Então, vamos lá. Questões sobre República Velha, tá? O tenentismo veio preencher um espaço vazio, deixado pela falta de lideranças civis aptas a conduzirem o processo revolucionário brasileiro, que começava a sacudir as já caducas instituições políticas da República Velha. Os tenentes substituíram os inexistentes partidos políticos de oposição aos governos de Epitácio Pessoa e de Arthur Bernardes, né? Um dos objetivos do movimento político abordado no texto era... Então, vamos lá. O texto está falando sobre tenentismo, e está situando aí o tenentismo nesse contexto República Velha, certo? Tia, eu não me lembro mais o que é esse negócio de República Velha. Então, vamos aqui revisar. Gente, a República Velha é o período da história que vai desde a proclamação da República até a Era Vargas, certo? Então, a República Velha foi a nossa primeira experiência de república. Foi a primeira vez que o Brasil teve esse tipo de sistema de governo, né, de forma de governo. E aí, a gente, né, vale ressaltar que essa república, essa proclamação da república, ela foi feita no Brasil de uma maneira em que o povo não participou muito. Por quê? Porque foi feita por oficiais militares, né, por partes mais altas de dentro das corporações militares. Então, o povo ele ficou bem à parte dessa participação política, dessa transformação no governo. Por isso que é muito comum vocês verem por aí a expressão golpe republicano. É porque quando a gente fala assim, república, o que é república? É a coisa pública. É uma forma de governo em que a população participe, né, a coisa pública. Então, a partir do momento em que o povo não participa desse processo, fica meio parecendo que não foi uma república ligada ao povo, né, e muito mais ligada à parte da elite, né, a parte ali de interesses individuais dessa elite, tá? E aí, pessoal, essa república que é conhecida como República Velha, que é a primeira experiência de república que a gente tem, também chamada de república oligárquica, ela representa justamente isso. Vai ser um período da política brasileira em que quem vai comandar vai ser elite, e o povo meio que vai ficar sem, né, entender muito bem como funciona esse processo político. Essa República Velha é dividida em duas fases. A primeira é a República da Espada, né, que vai de 1889 a 1894, e a gente vai ter o governo do Marechal Deodoro, que foi o líder, né, dessa proclamação da República. Então, o nome Marechal já indica que ele era um militar, é um título, certo? E aí, esse período é chamado de República da Espada, justamente porque dois militares vão governar o Brasil. Um vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca, e o outro vai ser o Floriano Peixoto, né? Vão ser dois militares, certo? E aí, depois, a gente vai ter a fase da República Velha, conhecida como política do café com leite, certo? Por quê? Porque a gente vai ter os dois principais estados, os dois principais colégios eleitorais do Brasil naquele momento, se alternando no poder. Lembrem que oligarquia, o que é que significa oligarquia, né? Quando a gente fala república oligárquica, a gente está querendo dizer que era ali um governo em que poucos poderiam ter participação de fato, né? Então, por exemplo, quem é que realmente poderia se candidatar?
a um cargo, era todo mundo, era qualquer pessoa? Não, não era qualquer pessoa que podia. Né? Tinha que ter ali uma certa renda comprovada, tá? E aí, gente, vai ser um período em que São Paulo e Minas Gerais vão comandar a política no Brasil. Não necessariamente, em toda eleição, um paulista vai ser candidato e os mineiros vão apoiar. Não necessariamente. Muitas vezes ocorria o seguinte, de São Paulo indicar uma pessoa que não era paulista, mas que eles apoiavam para aquela candidatura. E Minas também seguia São Paulo. Em outra eleição, o que acontecia? Acontecia de Minas indicar alguém, não obrigatoriamente mineiro, e aí São Paulo vinha e apoiava. Só que eles também contavam com apoios, né, políticos de outros estados também, como Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, como está citado aí no slide que eu estou passando para vocês, certo? Lembrando que esse candidato a presidente, ele conseguia ser eleito por São Paulo e Minas Gerais porque existia um esquema que favorecia essas eleições. Que esquema era esse, gente? Era a política dos governadores. Então, assim, São Paulo e Minas Gerais se aliavam, né, os governadores de São Paulo e Minas Gerais se aliavam a outros governadores do estado, do país, né, do Brasil. Eles se aliavam, e esses governadores, eles também tinham alianças locais. Então, como é que funcionava? Era mais ou menos assim. Vamos imaginar nível de Ceará, para ficar mais fácil, né? Então, era assim. Vamos supor que, para a eleição, o governador do Ceará estivesse também apoiando ali a política do café com leite. Estava ali apoiando São Paulo e Minas Gerais, quem eles tivessem indicado, certo? Então, como é que funcionava essa política dos governadores? Além de ter essa troca, esse apoio mútuo entre os governadores, cada governador dentro do seu estado, gente, tinha ali também suas, digamos que o seu bando, digamos ali que os seus apoiadores. Então, dentro do estado do Ceará, o governador ia ter vários prefeitos que também o apoiavam. Muitas vezes, gente, esses prefeitos, eles eram fazendeiros, eles eram donos de grandes propriedades de terras. E eles também tinham ali os seus trabalhadores. E aí, essa política desse período, né, da política dos governadores, ela vai ter uma característica muito peculiar. E por que esse assunto ainda cai tanto no Enem, gente? Porque a gente consegue ver que essas estruturas ainda permanecem nos dias de hoje, certo? Eu vou aqui falar para vocês, né, relembrar vocês mais ou menos como funcionava o voto, de como funcionava ali esse período político, e vocês vão ver que tem muita semelhança ainda com os dias de hoje. Por isso que é um tema recorrente no Enem, porque quando a comissão ali, que é o INEP, né, quando eles vão elaborar a prova, e principalmente na parte de história, eles gostam de fazer essa conexão, né, essa conexão entre o passado, mas o que ainda permanece no passado, né, o que é que a gente ainda consegue observar nas estruturas. E a gente vai conseguir ver bastante isso aqui na República Velha. Então, como é que funcionava? A maior parte desses prefeitos, gente, eles eram líderes locais, certo? Eles não eram apenas prefeitos, mas eles eram líderes também ali da região, da cidade, né, que eles moravam. Eles eram muitas vezes chamados de coronéis, principalmente na região do Nordeste, certo? E aí eles tinham prestígio social, eles empregavam muita gente, eles apadrinhavam muita gente. E aí esse coronel, gente, acabava formando o que a gente vai chamar de curral eleitoral, certo? Por quê? Porque eles tinham uma determinada quantidade de eleitores sob o seu controle, eleitores que eles poderiam controlar, dizer, olha, vote ali nesse fulano, é nesse candidato aqui que eu quero que você vote. Mas por que eles tinham esse controle? Eles tinham esse controle, gente, de duas formas. Ou de uma forma de apadrinhamento, que era aquela forma de troca de favores, né?
Ele fazia, olha, vote aqui no meu candidato que eu lhe dou um emprego, vote aqui no meu candidato que eu arranjo uma escola para o seu filho, vote aqui no meu candidato que eu arranjo uma consulta para você, vote aqui no meu candidato que... Essa troca de favor, né? E também tinha uma forma de manipular as pessoas mais violenta também, né? Muitos desses coronéis tinham seus capangas e eles muitas vezes obrigavam mesmo as pessoas, através da violência, a votar em quem eles quisessem naquele período. Então, o eleitor, ele é muito comparado, né? A questão ali, vocês observam que aqui no slide, né? Que tem aqui um jumentinho, e aqui a gente tem um cabresto, né? Ó, que é se referindo ao voto de cabresto, que é esse voto obrigado. E aqui o eleitor, ele é colocado como burro, como alguém que não pensa, né? Mas fica também uma reflexão aqui, que não é nem muito bem porque ele não pense, é muito mais pelas condições, né? Pelas condições ali em que vivia. Muitos eram, de fato, submissos àquela autoridade local, né? Muitos realmente estavam sujeitos até a apanhar se votassem na pessoa que o coronel não tinha indicado, porque o voto era aberto. Então, o coronel tinha ali os seus capangas que observavam os votos, né? O voto era dito em alto e bom tom, tá bom? Então, esses coronéis tinham seu curral eleitoral. Então, como é que funcionava muitas vezes? Funcionava o seguinte: o governador falava com os prefeitos, às vezes esses prefeitos eram coronéis e muitas vezes esses prefeitos também tinham amigos coronéis. E aí eles se juntavam, né, em torno de ali troca de favor e iriam obrigando aquelas pessoas a votar em quem eles desejassem, certo? E aí quando aquele candidato era eleito, obviamente ele fazia alguma coisa prometida, ou aquele coronel, ou aquele prefeito, ou aquele governador também. Eram vários níveis de trocas de favor, né? Se vocês prestarem bem atenção, tá bom? Ó, então tá aqui o nível de troca de favor, como é que funcionava. Gente, isso ainda está muito presente na estrutura política brasileira, né? Em época de eleição, sempre vem os políticos, né, no nosso bairro prometer alguma coisa, dar alguma coisa em troca do voto, comprar voto mesmo, de fato, né? Ah, dá aí o número do teu título, o candidato tal, ele vai dar tantos reais para votar. Isso ainda existe muito na política brasileira. E aí, a política brasileira ainda ela é muito vista como essa troca de favores, né? Então, as pessoas quando vão votar, elas nunca pensam em votar assim, esse candidato está preparado, esse candidato entende de política, entende de economia, entende de relações públicas, é um candidato diplomático, ele é a favor dos direitos humanos. Então, a maior parte das pessoas não pensam nisso quando vão votar. Elas pensam assim, o que é que esse candidato vai fazer por mim? O que é que esse candidato vai fazer por mim? Nunca pensa na política como um bem coletivo, né? O que é que esse candidato vai fazer de melhor para a sociedade? O que é que esse candidato vai fazer de melhor na educação, na economia? Não. A maior parte dos brasileiros, quando vão votar, pensam em benefício próprio, né? Então, a política brasileira ainda tem muito desse período aqui da República Velha, certo? Ainda tem muito desse período. E aí eu estou relembrando aqui com vocês para a gente depois ir para as questões e já ir, né, mais afiado. Bom, esse período da República Velha também, ele é muito conhecido, gente, como um período de bastante revoltas. Revoltas tanto no campo como também nas cidades, certo? E aqui a gente tem como uma das mais conhecidas e também uma das que mais cai no Enem, que é a Guerra de Canudos, né? A Guerra de Canudos, assim como a Revolta do Contestado, são dois movimentos que são vistos como movimentos messiânicos. Por que messiânicos? Porque tinham figuras, né, tinham lideranças ligadas à religião, ligadas à ideia de Messias, né? A gente tem aqui na Guerra de Canudos o Antônio Conselheiro, e lá na Revolta do Contestado a gente tem o Beato José Maria. Então, eles eram pessoas religiosas, né, que lideraram revoltas contra essa situação de coronelismo, contra essa situação
de política que nunca beneficiava o povo, né, que sempre, pelo contrário, explorava o povo, né? E aí, Canudos vai ser justamente uma forma desse povo tentar se livrar desse domínio desses coronéis, né, desse coronelismo. Então, o Antônio Conselheiro, ele vai criar um povoado, né? Ele vai criar um povoado, e aí essas pessoas vão viver em comunidade, né? Vão viver dividindo, produzindo e dividindo a sua produção. E aí, pessoal, obviamente, muitas pessoas que eram exploradas em terras de coronéis, vendo a possibilidade de prosperar nessa região de Canudos, mudaram para lá. E isso acabou, né, despertando a ira de vários coronéis. Inclusive, o governo público, né, interferiu nesse povoado e mandou expedições militares para a região, para destruir a região. Né? Foram 4 expedições militares, e aí na última, o povoado lá foi massacrado, né? Toda a história de Canudos é contada num livro chamado Sertões, de Euclides da Cunha, certo? E é comum vir questões sobre esse assunto no Enem. Então, se vocês não lembram, é bom fazer uma revisão, certo? O contestado também, aí o contestado, além de envolver essa questão do povo, né, da exploração, também envolve uma questão territorial, envolve uma questão em que o governo queria colocar empresas americanas, né, na região, mas existia um povo que morava lá e o governo queria expulsar esse povo. E aí o monge, né, o beato, o religioso José Maria, defendeu ali aquele povo para não ser expulso daquela região, né? E também é visto como esse movimento do povo tentando sobreviver àquele período, né? Aquela exploração, aquelas dificuldades, tá bom? E a região também eles também foram enviados para lá várias tropas brasileiras deixa eu liberar aqui a entrada, para expulsar as pessoas da região, né? Na parte da cidade, na parte das revoltas urbanas, a gente vai ter a revolta da vacina. Eu acredito que esse ano vai cair uma questão sobre revolta da vacina, gente. Por quê? Por causa da vacina do Covid, né? É como eu disse para vocês, a história é bem interessante por causa disso, porque é muito difícil que algo aconteça e fique morto lá no passado, fique enterrado. O passado, ele dialoga com o que a gente vive hoje, né? E é interessante a gente notar isso. A história, ela não é morta, ela não é um fardo, ela não é uma coisa que ficou enterrada. As coisas que aconteceram no passado ainda permanecem nos dias de hoje. Claro que algumas coisas vão ficando realmente para trás, mas outras vão permanecendo. E a revolta da vacina, o ideário da revolta da vacina, ele permanece ainda hoje, né? O que aconteceu nesse período? Nesse período chegou ao Brasil a vacina, e era uma novidade. Só que quando essas vacinas, né, essa forma de prevenção de doenças chegou ao Brasil, foi um período em que o Brasil estava passando por várias reformas, né? Então, os presidentes desse período, eles estavam investindo em reformas urbanas, estavam reformando as capitais brasileiras. E aí, gente, o que é que o governo fazia? Quando eles iam ali alargar as ruas, construir prédios públicos, se tivesse a população ali carente morando na região, eles mandavam passar o trator, destruir, e as pessoas perdiam suas casas. E aí muitas dessas pessoas tiveram que fugir daquela região onde estava tendo reformas e irem para morros. Por que eles iam para morros? Porque eram locais em que o governo não ia se preocupar ali em fazer reforma. Eram locais mais inacessíveis, né? É por isso que no Rio de Janeiro tem muita favela no morro, né? Não é à toa. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil nesse período, né? Então foi a região que mais passou por reformas. E aí, quando essa vacina chega ao Brasil, gente, a população mais carente, ela era uma população que estava muito fragilizada e muito desacreditada do governo. Não vinha nada de bom do governo.
O que é que vinha do governo? Só coisa ruim. Destruição das suas habitações, né? Essa questão do voto de cabresto. Então, não vinha nada de bom do governo. Então, quando foi imposto que a vacina seria obrigatória, o povo se revoltou contra o governo, né? Por quê? Porque o povo pensava, rapaz, se só vem coisa ruim desse governo, então essa vacina aí só deve ter coisa ruim. Deve ser alguma coisa para matar o povo. Né? Deve ser alguma coisa para matar o povo. E aí o povo não queria tomar a vacina, certo? Só que os militares iam junto com as enfermeiras, né, na casa das pessoas e obrigavam as pessoas a tomar realmente a vacina. E aí isso gerou vários protestos no Brasil, certo? Então, acredito que esse ano vai sim cair sobre a revolta da vacina, justamente porque quando surgiu a vacina do Covid, né, principalmente no começo, muitas pessoas falaram que, não vou tomar, porque isso deve ser alguma coisa do governo, principalmente as pessoas mais velhas, né, tinham muito comentaram muito sobre isso. Ó, aqui a gente tem as reformas, né? Então, essas casinhas assim, ó, muitas vezes eram cortiços de gente que moravam, várias famílias, né? Elas começaram a ser destruídas para dar espaço para construção de estradas, ruas mais largas. Tá? A gente vai ter também nesse período a revolta da Chibata. A revolta da Chibata vai ser uma revolta que vai ser feita por marinheiros, certo? Porque os marinheiros, geralmente, eles eram negros, porque eram, como é que a gente fala dentro das escolas militares? Patente, né? Era a patente mais baixa, né? De dentro da marinha, e a maior parte deles eram negros. E aí, porque, sim, gente, depois da abolição da escravidão, não tinha tanta opção de emprego para negro, né? Eram empregos braçais ou patentes baixas das corporações militares, certo? E aí, muitos marinheiros eram negros. Nesse período, os oficiais, quando algum marinheiro cometia algo que era contra ali a ordem de dentro da marinha, como é que eles eram castigados ou punidos? Com chicotadas, né? Com chibatadas, com chicotadas. E aí era uma forma ainda meio que de manter aquelas tradições que vinham da época da escravidão, né? De chicotear, de chibatear, de açoitar o negro, né? E aí o João Cândido, que vai ser conhecido como Almirante Negro, vai liderar essa revolta entre os marinheiros contra essas punições físicas dentro da marinha, tá bom? E aí eles vão conseguir, né, vão ser bem-sucedidos, porque eles vão, depois de algum tempo, vai ser realmente abolido esses castigos físicos, né, na marinha. A gente também tem, nesse período da República, essa República Velha é muito badalada, viu? Vocês estão vendo aí. Não é um período tão longo da história do Brasil, porque vai de 1889 a 1930, né? Um período relativamente curto, mas é um período, assim, por isso que eu disse para vocês que é um dos que mais cai mesmo no Enem, porque tem muita coisa nesse período. Vocês estão vendo aí, só de revoltas, né? Revoltas, forma a questão política, a questão do coronelismo, né, o voto de cabresto. Então, é um assunto muito rico, com muito detalhe, por isso que ele cai bastante. A gente vai ter também aí o fenômeno do cangaço, né, no sertão nordestino. A gente vai ter grupos de homens e também com participação feminina que vão se juntar, vão formar comboios e vão atacar fazendeiros para obter algum tipo de riqueza. Muitas vezes até sequestrando o fazendeiro e pedindo algum resgate, certo? Então, eles eram grupos que não respeitavam as leis, as ordens, né? E eles iam ali para tirar riquezas dos fazendeiros, tá bom? Claro, gente, que dentro do cangaço tem muito essa ideia essa forma de enxergar o cangaço como aquela forma meio que lembrando de Robin Hood, né? Não sei se vocês já ouviram falar em Robin Hood. É uma história, um filme, um conto, né? Que fala de alguém que
é meio que uma figura meio que inusitada. Por quê? Porque é vista ao mesmo tempo como bandido e como herói. Só que a ideia do Robin Hood era a ideia de roubar das autoridades, né, roubar dos ricos e distribuir para os pobres. O cangaço não tem essa ideia de Robin Hood, certo? Não é um movimento em que eles vão ali roubar dos ricos e dar para os pobres, não. Eles iam roubar dos ricos para ficar para eles mesmos, tá bom? Era para eles, era para o bando ali. E a gente não pode deixar de falar do Lampião, né? Dos cangaceiros mais conhecidos, tá? E aí, gente, eles colocavam até, ó, prêmio para quem capturasse Lampião, né? E aí, depois de um certo tempo, o Lampião e membros do seu bando, junto também com sua mulher, caíram numa emboscada. Essa foto aqui é bem icônica, ó. Aqui são as cabeças deles, viu? Que são as cabeças deles quando foram capturados pelas autoridades. A gente tem também a revolta de Juazeiro, aqui no Ceará, que foi uma disputa política, né? Uma disputa entre grupos políticos aqui no Ceará também. Não é tanto de cair, porque é muito mais local, né? E não é tanto de cair no Enem, mas fala sobre Padre Cícero, né? Fala sobre uma disputa de poder aqui entre os aciolistas e os rabelistas, né? Eram dois grupos. Gente, acontecia muito isso também nesse período das oligarquias, né? De duas famílias importantes, ricas, também disputarem o poder em alguma cidade. E aqui em Juazeiro, a gente tem essa história, no Ceará também, a gente tem essa história da família Accioli e do coronel Franco Rabelo, certo? De ter essa disputa política, né? E aí vai ter a figura aí do Padre Cícero, que vai entrar como também dentro desse contexto, né? Porque eles vão buscar apoio do Padre Cícero, que era uma figura muito exaltada aqui no Ceará, porque as pessoas acreditavam que ele fazia milagre, então a gente vai ter essa mistura aí política e religiosa para meio que realmente colocar o povo de um lado, né? Para meio que trazer o povo aí para o seu lado, certo? Inclusive, gente, o Padre Cícero foi até excomungado aqui da igreja, tá? Ó, a gente tem aqui, ó, um breve resumo, que a família Accioli, né, governava, e aí uma intervenção tirou essa família Accioli do poder e colocou o coronel Franco Rabelo. E aí os coronéis aliados ao Accioli reagiram e foram pegar apoio ali do Padre Cícero, né? Então o Padre Cícero estava do lado dessa família Accioli contra o Franco Rabelo, né, que era outro coronel. A gente também vai ter nesse período várias greves operárias, porque a gente vai ter o início da industrialização brasileira, né? Nesse contexto aí de reformas das capitais, a gente vai ter também o surgimento de indústrias. Com o surgimento de indústrias, a gente vai ter trabalhadores das indústrias e a gente vai ter esses trabalhadores exigindo direitos. Então, uma das formas que os trabalhadores encontram de pedir, de exigir direitos é fazendo greves, né? A gente vai ter também essas greves operárias. É um período bastante conturbado, gente. Tem também a Semana de Arte Moderna, que vocês estudam geralmente isso lá em literatura, né? A gente vai ter um conjunto de artistas que vão querer romper com os padrões artísticos que vinham de fora. Porque como é que funcionava a arte brasileira? Era sempre o que estava em alta lá fora. Então, o que estava em alta lá fora era o quê? Importado. Os artistas copiavam e traziam para o Brasil. A Semana de Arte Moderna, ela vem para quebrar isso. Ela vem para que os artistas brasileiros não valorizassem a arte de fora e sim a arte do próprio Brasil, inovasse, né? Criasse novas formas artísticas, tá? E a gente vai ter aí artistas não só de pintores, de artes plásticas, não, a gente vai ter também na música, na literatura, né?
na escultura, na pintura, são vários artistas que vão se reunir. A gente tem aí, ó, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Menotti Del Pitta, que eles eram da literatura, né, eram poetas, escritores. A gente tem Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, de Cavalcante na pintura, Villa-Lobos na música, Victor Becheret na escultura, né? Então, eles vão fazer essa semana de arte totalmente diferente de tudo que já tinha sido apresentado no Brasil. Eles vão procurar valorizar elementos da cultura brasileira e não mais do exterior, tá? Então, a gente vai ter, ó, quadros mostrando aqui subúrbios, as pessoas realmente brasileiras, com traços brasileiros, né? A questão da cultura brasileira, ó, os elementos presentes na nossa cultura, nossa alimentação, a nossa cor da pele, né? Então, eles vão vir com essa proposta, tá? Bom, e aqui a gente tem também o tenentismo. O que seria esse tenentismo? Que é justamente o alvo da nossa primeira questão. O tenentismo, gente, foi um conjunto de militares que observaram o seguinte, eles pensaram assim, cara, tá, a gente teve a questão da república, né, as pessoas podem votar para escolher o presidente, mas essa república que está acontecendo no Brasil é uma república muito sem futuro, né? O poder do Brasil está nas mãos da elite, e essa elite não faz nada pelo povo, essa elite rouba, é uma elite corrupta, né? É uma elite que frauda votos, é uma elite que manipula votos. Então, esses tenentes, eles vão passar a se revoltar contra esses governos e essa forma de governo que a gente viu aqui. Né, eles vão se manifestar contra o voto de cabresto, contra o coronelismo, tá? Então, é um grupo de militares, né, de tenentes, que vão se posicionar contra essa estrutura política que era essa estrutura brasileira, certo? Que estava ali em voga nesse período. Né? Então, eles são oficiais do Exército que vão ver que o governo deveria ser mais centralizado e um governo mais autoritário. Certo? Então, é justamente agora nossa primeira questão. Nesse contexto, a gente também vai ter aqui a coluna Prestes, né? Que é também justamente nesse contexto contra essa política oligárquica, né? Que só beneficiava os interesses desses mais ricos, né? Dessas elites, dos cafeicultores de São Paulo e da elite do gado lá de Minas Gerais, né, que a gente já viu no começo. E aí a gente encerra a República Velha no governo do Washington Luiz, que vai ser justamente aquele período em que o Washington Luiz vai romper com essa política do café com leite, porque ele deveria apoiar um candidato indicado por Minas Gerais e eles vão indicar um novo candidato, né? Eles vão indicar Júlio Prestes. E aí, Minas Gerais rompe com São Paulo indica esse candidato, Minas Gerais se associa com Rio Grande do Sul, né? E aí eles lançam o Getúlio Vargas. E aí a gente tem justamente a vitória do Júlio Prestes, porém Vargas, junto com seu partido, não vai aceitar, né? A eleição vai dizer que foi a eleição fraudulenta, vai dizer que foi uma eleição roubada, e aí o Getúlio Vargas assume com o pretexto de convocar novas eleições limpas. Nessa questão do Getúlio Vargas assumir, né, dizendo que vai convocar novas eleições, isso em 1930, a gente viu que nessa brincadeirinha ele ficou 15 anos no poder, né? De 1930 a 1945, que a gente vai ter aí o período da Era Vargas, né? A gente estudou a fase constitucional, e o que é a fase provisória, constitucional e o Estado Novo, tá bom? Então, vamos aqui para as questões, gente. Eu tentei revisar aqui toda a República Velha em um pouco mais de 30 minutos, para que vocês relembrem mesmo e fiquem mais afiados para as questões, tá bom?
que já era um assunto que vocês tinham visto já com um certo tempo, né? Então, vamos lá, pessoal. Esse tenentismo que eu acabei de explicar, né? Qual era o objetivo? Um dos objetivos do movimento político abordado no texto era, letra A, unificar as Forças Armadas pelo comando do Exército Nacional, vão pensando aí, combater a corrupção eleitoral perpetrada pelas oligarquias regionais. Então, assim, um dos motivos que eu falei para vocês, que esses tenentes se reuniram, era para acabar com aquela zorra, aquela corrupção, aquela forma política que estava sendo colocada no Brasil, né? Então, letra B, sim, letra B. Então, eles queriam combater, um dos principais objetivos dele era justamente combater essa corrupção política, certo? E eleitoral feita por essas oligarquias. Então, esse era um dos principais, de fato, motivos, certo? Não era unificar as Forças Armadas, né? Letra C, restaurar a segurança das fronteiras? Não tem nada a ver. Letra D, organizar frentes camponesas? Também não, era um movimento de tenentes, certo? Pacificar movimentos operários? Não, eles eram contra as oligarquias, tá bom? Eles eram contra essa forma de governar das oligarquias, eles defendiam um governo mais centralizado, mais forte, tá bom? Então, primeira questão, marquem aí letra, eu vou disponibilizar para vocês, tá bom, gente? Essas questões para vocês, o arquivozinho, para vocês depois também responderem com mais calma. Mas essas que eu já estou respondendo aqui, já vão marcando aí o gabarito, tá bom? Eu também deixo para vocês depois o gabarito de todos, para vocês também tentarem responder. Segunda, no aluir das paredes, vocês sabem, né? Uma característica do Enem é questão com texto, né? Questão contextualizada mesmo, aquela questão ali que vocês vão ter que passar um tempinho lendo, né? Vocês sabem que, às vezes, as questões de história, às vezes, se tornam até tão cansativas quanto as de língua portuguesa, né? Pelo tamanho dos textos, né? Mas vamos lá. No aluir das paredes, no ruir das pedras, no esfacelado barro, havia um longo gemido. Era o gemido soturno e lamentoso do passado. Do atraso, do opróbio, a cidade colonial imunda, retrógrada, emperrada nas velhas tradições, estava soluçando, no soluçar daqueles apodrecidos materiais que desabavam. Mas o hino claro das picaretas abafava esse projeto impotente. Com que alegria cantavam elas, as picaretas regeneradoras, e como as almas dos que ali estavam compreendiam o que elas diziam no clamor incessante e rítmico, celebrando a vitória da higiene, do bom gosto e da arte. Aqui, gente, justamente relatando aquelas reformas que eu estava falando para vocês, né? Quando ele fala aí, ó, picareta regeneradora, ele está falando justamente dessas reformas que estavam sendo feitas nas capitais brasileiras, né? Em que o pobre ia perdendo ali suas habitações, né? Iam sendo expulsos ali daquelas regiões em que o governo queria abrir estradas, construir prédios públicos, tá? Então, letra A. O texto fala sobre o quê? Né? Essa picareta regeneradora. Erradicação dos símbolos monárquicos, restauração das edificações seculares, interrupção da especulação imobiliária, reconstrução das moradias populares. Pelo contrário, os pobres estavam perdendo as suas casas, né? Reestruturação do espaço urbano, letra E, reestruturação do espaço urbano. Então, eles estavam reconstruindo, eles estavam destruindo aquelas habitações ali simples, pobres, e estavam reformando, certo? Estavam reformando, eles queriam deixar o Brasil num
principalmente as capitais, né, num padrão, gente, mais sofisticado e num padrão mais no estilo europeu, certo? Ali no estilo mais organizado. Então, é nesse momento que eles constroem prédios públicos, né, as casas ali das autoridades públicas, ruas mais largas, tudo que beneficiasse as elites, tá bom? Então, reestruturação do espaço urbano, letra E, tá bom? Terceira questão. Chamando o repórter de cidadão, em 1904, o Pedro Acapoirado justificava a revolta. Era para não andarem dizendo que o povo é carneiro. De vez em quando é bom a negrada mostrar que sabe morrer como um homem. Para ele, a vacinação em si era importante, embora não admitisse, de modo algum, deixar os homens da higiene meter o tal ferro em suas virilhas. É porque também, né, gente, tem que lembrar que a vacina era dada nas partes íntimas, né, no bumbum. Então, assim, naquele período, as pessoas ainda tinham mais pudor do que hoje, né? Então, até ter que tirar a roupa ali para também receber uma injeção, era também um motivo, né, complicado, era também vergonhoso para as pessoas, né? O mais importante era mostrar ao governo que ele não põe o pé no pescoço do povo. Então, esse trecho foi tirado de um livro de um historiador, José Murilo de Carvalho, que se chama Os Bestializados, tá? Porque ele se refere a essas mudanças que estavam ocorrendo no Brasil, em que o povo, né, só era gado, só recebia ordem. Por isso esse termo, bestializados. A referida revolta, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, no início da República, caracterizou-se, ficou faltando o hífen aí, né? Caracterizou-se por ser uma letra A. Primeiro, né, como fala de vacina, então a gente já vai lembrar que é a revolta da vacina aí, não tem para onde correr, né? Letra A, agitação incentivada pelos médicos? Não, os médicos não incentivavam o povo a se revoltar contra a vacina, não, pelo contrário. Letra B, atitude de resistência dos populares. Os populares estavam resistindo, ou seja, não estavam aceitando a vacina? Letra C, estratégia elaborada pelos operários? Não, a questão da vacina não envolve essa questão da classe operária. Tática de sobrevivência dos imigrantes? Não tem nada a ver. Ação de insurgência dos comerciantes? Também não, né? A única alternativa aí que realmente tem a ver é a letra B. Atitude de resistência dos populares. Eles não queriam aceitar, né, a vacina, porque eles tinham medo do que vinha ali do governo, tá bom? Então, fácil essa questão, né, gente? Bem fácil. Vocês ainda estão por aí? Estão tudo calado. Oi, tia. Oi, Milena. Tudo bom? Tudo. Só prestando atenção, né, Hugo? Muito bem, isso mesmo. Beleza, Pedro Ivo? Ótimo. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo, Milena. Tudo bem. E com você? Bem, né? Que bom. Ó, gente, então vamos para a quarta questão, tá? Depois que deu uma revisada, né, acho que deu para vocês relembrarem aí o tema. Ó, mais uma sobre revolta da vacina. Coloquei mais uma porque acredito que esse ano vai ter questão sobre a revolta da vacina, tá? A revolta da vacina mostrou claramente o aspecto defensivo, né, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado. Não se reivindicava participação nas decisões políticas. Defendiam-se. Né? Era uma revolta muito mais de defesa do povo do que de ataque ao governo, certo? Defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. A mobilização analisada representou um alerta, na medida em que a ação popular questionava. Então, o que é que o povo questionava na revolta da vacina?
alta de preços, política clientelista, que essa política clientelista, gente, é essa troca de favores, é votar em alguém porque vai receber algo, porque alguém prometeu algo, é uma troca de favores. A gente chama isso também de política clientelista, tá? É dar algo e receber algo, essa troca. Reformas urbanas, né? Então, a população questionava essas reformas urbanas, tem a ver com esse contexto. O arbítrio governamental, ou seja, essa população ela estava ali reclamando porque o governo simplesmente estava tacando uma medida e não estava nem consultando o povo, né? Ou letra E, as práticas eleitorais, né? Então, o que é que a população questionava aí mais, gente? Questionava esse arbítrio governamental. Ou seja, essa imposição governamental, essa obrigatoriedade de tomar a vacina. E o povo com medo, meninas, o governo está obrigando a gente a tomar isso, deve ser para matar a gente. Tia, eu achei difícil essa palavra, arbítrio governamental. Ficou realmente um pouquinho difícil, né, a expressão. Aí vocês tinham que lembrar aí que essa palavra arbítrio, ela significa também mandar, ela significa também tomar uma atitude sem consultar, ela significa também atitude sem questionamento, aquela atitude ali que a pessoa impositiva, né, arbitrária, impositiva, sem ninguém ser consultado, né, nesse sentido, tá bom? Então, ficou a letra D. Rodrigo havia sido, a gente está indo para a quinta questão. Rodrigo havia sido indicado. Gente, essas questões do Enem, elas são bem longas, né? Então, até para a gente reproduzir no slide, fica muito texto. Mas é assim mesmo, elas são bem longas. Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal de uma das mesas eleitorais. Pôs o revólver na cintura, olha só. Uma da caixa de balas no bolso e encaminhou-se para o seu posto. A chamada dos eleitores começou às 7 da manhã. Plantados junto à porta, os capangas do Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais. Me perdi agora, peraí. A todos os eleitores que entravam. Estes, em sua quase totalidade, tomavam docilmente dos papeluchos e depositavam-nos na urna, depois de assinar a autêntica. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes assintosamente anotados. Olha só, né? Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional, né, uma obra de ficção, o seguinte aspecto característico da vida política durante a Primeira República. Gente, a República Velha também é chamada de Primeira República, tá? Que é esse período da proclamação da República até antes de começar a Era Vargas. Pode ser chamada de Primeira República, República Velha, tá bom? Então, vamos lá. E o que tem aí nesse pequeno texto, né, pequena parte de um livro, na verdade, mostra qual aspecto da vida política brasileira. Vamos lá, letra A. Identificação forçada de homens analfabetos, monitoramento legal, ou seja, dentro da lei, dos pleitos legislativos, né, das eleições legislativas, repressão explícita ao exercício do direito. Então, a gente está vendo aí, né, que as pessoas estão sendo repreendidas explicitamente, abertamente. Elas não podiam ir lá exercer o seu direito, votar em quem elas quisessem. Elas estavam ali sendo reprimidas às claras. Se votassem quem não era indicado votar, o nome era o quê? Anotado. Para quê? Vai passar para o coronel. Aquela pessoa ali provavelmente ia depois dormir com os couro quente.
né? Então, letra C, era uma repressão explícita, às claras, do exercício de um direito, né? Então, as pessoas não podiam exercer o seu direito ali, votar em realmente quem quisesse. Elas iam votar ali em quem era mandada, tá bom? Então, ficou mesmo, gente, letra C, uma repressão explícita, tá bom? Sexta questão. Os seus líderes terminaram presos e assassinados. A marujada rebelde foi inteiramente expulsa da esquadra. Opa, tá falando de marujada, marinheiros, né? A gente já lembra aí de uma manifestação, de uma revolta, certo? Que é a revolta da chibata. Num sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. A chibata e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram oficialmente utilizados. A partir de então, os marinheiros, agora respeitados, teriam suas condições de vida melhoradas significativamente. Sem dúvida, fizeram avançar a história. Então, embora os líderes da marinha que fizeram a revolta da chibata tivessem sido expulsos do exército e os líderes até mortos, eles tiveram um avanço. Os castigos físicos foram abolidos, né? Oficialmente foram abolidos. A eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil né? Então, vamos lá. Letra A. Engajamento de civis analfabetos após a emergência de guerras externas. Né? Então, o problema aí maior na Marinha era por causa do engajamento de civis analfabetos? Não. Letra B, insatisfação de militares positivistas após a consolidação da política dos governadores? Não era uma questão política, gente, aí era uma questão mais de direitos, né? Letra C, aconteceu isso porque teve o rebaixamento de comandantes veteranos. Então, a revolta da chibata teve a ver com algum comandante? Não. Era a classe mais baixa, eram os marinheiros, os marujos, né? Letra D, sublevação das classes populares do campo? Não. A revolta da chibata é uma revolta urbana, não é do campo, tá? Do campo são quais? Contestado e canudos, tá bom? Letra E. Letra E. Manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial. Ou seja, aconteceu esse conflito porque os líderes, né, os oficiais, a oficialidade, ainda tinham uma mentalidade escravocrata e ainda queriam tratar aqueles marinheiros, em sua maioria negro, como escravos. Aconteceu por causa disso? Sim. Foi justamente o que eu falei para vocês, né? Que eles sofriam esses castigos físicos. Por quê? Porque aqueles oficiais ainda viam aquelas pessoas, né? Ainda tinham uma mentalidade escravocrata, de tratá-los como escravos, na base da chibatada, da chicotada, do castigo físico. Tá bom? Então, ficou aí a letra E, certo? Ficou a letra E. Vamos aqui para a sétima. A sétima também é sobre a revolta da chibata. Eu vou pular a sétima para vocês fazerem e vou falar vou aqui para essa oitava, que é sobre essa política, né, que a gente está estudando aqui. Pronto, vamos para a oitava, já que eu já falei sobre a Marinha e nosso tempo já está acabando. Oitava. Para os amigos, pão. Para os inimigos, pau. Aos amigos se faz justiça, aos inimigos aplica-se a lei. Esse discurso, típico do contexto histórico da República Velha e utilizado por chefes políticos, expressa uma realidade caracterizada, letra A, pela força política dos burocratas do nascente Estado brasileiro, que utilizavam de suas prerrogativas para controlar e dominar o poder nos municípios.
né? Tia, pelo amor de Deus, eu não entendi, foi nada que foi falado aí. Aí é uma crítica, né, gente? Tá dizendo que, ó, para os amigos pão, para os inimigos pau. Tá falando um pouco sobre o coronelismo. Que quem era amigo do coronel recebia favores, quem não era recebia porrada. E aí tá querendo, a letra A tá falando, esse texto está falando da força política dos burocratas? Não, está falando aí dos coronéis, né? Letra B, pelo controle político dos proprietários do interior do país, que buscavam, por meio dos seus currais eleitorais, enfraquecer a nascente burguesia brasileira, não está falando sobre enfraquecer a burguesia, está falando sobre eles realmente manterem o poder, né, desses proprietários de terra manterem o poder, não de enfraquecer a burguesia. Letra C, pelo mandonismo das oligarquias do interior do Brasil, que utilizavam diferentes mecanismos assistencialistas e de favorecimento para garantir o controle dos votos. Até então, tá ok, mas vamos ver as outras questões, os outros itens, né? Pelo domínio pelo domínio político de grupos ligados às velhas instituições monárquicas, não. Monarquia aqui já tinha ido para o buraco, né? Já era república. Pela aliança política armada entre a oligarquia do Norte e Nordeste do Brasil, que garantiria uma alternância no poder federal de presidentes originários dessa região. Quem se mantinha no poder eram os presidentes da região Norte e Nordeste? Eram pessoas vindas do Norte e Nordeste? Não. Ela lá do São Paulo e Minas Gerais, né? Então, gente, ficou realmente a letra C. Pelo mandonismo das oligarquias do interior, eram os coronéis, sim, mandonismo de mandar, né? Que utilizava diferentes mecanismos, ou seja, eles utilizavam diferentes formas de se manter no poder. Essas formas podiam ser assistencialista, fazendo favor, arranjando um médico, arranjando uma escola, né, assistencialista, ou controlando mesmo ali o voto através da violência, né? Então, sim, letra C, certo? Ficou a nossa letra C. Gente, então o objetivo da nossa aula era fazer uma revisão com vocês, principalmente sobre República Velha, já que era um assunto que vocês já tinham visto já com um certo tempinho, certo? Não vai dar tempo a gente responder as questões que eu fiz sobre Era Vargas, ó, mas é um assunto mais, né, novo, mais atual, vocês estudaram há pouco tempo, então ficam as questões para vocês responderem e em outro momento a gente também faz outras revisões com outras questões do Enem também sobre esses temas, tá bom, gente? Fiquei muito feliz com a participação de vocês nas férias, muito bem, viu? Tiveram 10, 12 alunos mais ou menos, né? Eu sei que as férias, muito aluno não quer nem saber de aula, de nada, mas eu fico muito feliz de vocês terem vindo prestigiar o aulão da professora Camila de História. Fico muito feliz com a presença de vocês. E vou deixar disponível para vocês essa aula gravada, né? Vai ficar lá no YouTube da escola, no canal da escola. E vou disponibilizar para vocês também essas questões, juntamente com o gabarito, para vocês responderem aí, se divertirem um pouquinho nessas férias, tá bom? Gente, não deixe de estudar. Ô, Carol, que bom, viu, que você gostou. Não deixem de estudar, gente, no YouTube tem muitos canais, né, que vocês podem assistir aulas que são muito bons, tá? Eu vou até separar alguns que eu gosto bastante, que tem o Nerdologia, que é um canal muito bom, tem o Nostalgia, que tem aulas também de história, são 2 canais muito bons, feitos não só por pessoas, né, que são youtubers, mas feitos também com a ajuda de pessoas da área da história, né? Vou depois até procurar alguns outros canais, assim, com aulas interessantes e aí envio para vocês no grupo lá de vocês. Mas não parem, tirem umas horinhas do dia de vocês, respondam questões,
Questão do Enem é cansativa, realmente. Questão do Enem tem algumas questões que tem um vocabulário um pouquinho mais difícil, mas como é que a gente torna isso mais fácil? É justamente fazendo. Como é que a gente acha mais fácil, né? Como é que essas questões ficam mais fáceis para a gente? Realmente treinando. Elas só vão ficar fáceis se vocês realmente treinarem. Treinarem tanto o vocabulário, treinarem também essa forma de responder. Sempre que forem responder, já vão ali marcando do lado, esse item aqui não tem nada a ver com a questão, já elimina esse item. Também aprendam a ler com calma as questões, né? Vão eliminando com calma, não vão só, peraí, cadê o item certo? E lá correndo para marcar nas carreiras, não, porque isso pode muito bem induzir vocês ao erro. Leiam com calma mesmo, tenham paciência, tentem entender o contexto. Às vezes, pelo contexto, vocês conseguem eliminar ali alguns itens e já vai te deixar mais próximo ali do item correto, tá bom? Então, foi muito bom estar com vocês. Com certeza, quando a gente voltar em agosto, vamos ter mais aulões do Enem, certo? Essa turma é muito, muito boa, muito maravilhosa, vocês são ótimos, são excelentes. E continue estudando nas férias, tá bom, meus amores? Um grande beijo e até nosso retorno. Tchau, tchau. Eu não sei se tenho que pegar a presença de vocês, só um instante. Deixa eu tirar um print aqui de quem tá na aula. Deixa eu dar uma olhadinha.